Bom dia, turma! Continuando aí a frente 4, nossa apostila 3, nós vamos entrar agora no módulo 21, que está na página 93 da apostila de vocês. Como eu já havia falado, né, nós vamos falar agora dessa matéria, tá? Que é a eletroquímica, tá? Nós vamos falar sobre um pouco de energia elétrica obtida a partir de reações químicas. Aí, então, nós vamos falar de pilhas, ou também células voltaicas, que são sinônimos, ou células galvânicas, tá? Vamos lá, então. Então, definição. Então, a eletroquímica, ela estuda as reações químicas, que são reações de oxidação, que produzem corrente elétrica. Então, é a transformação da energia química em energia elétrica, tá? Então, essa energia elétrica, essa corrente elétrica, ela é produzida, né? Ocorre o fluxo dos elétrons através de um fio condutor. Com isso, ele consegue, né, ligar um equipamento elétrico, igual nós estamos vendo aqui, né? A famosa figura dessa célula aqui galvânica, né? Da lâmpada acesa, tá? Então eu tenho, né, substâncias que vão ocorrer uma reação entre substâncias químicas e isso vai liberar, né, esse fluxo de elétrons, essa corrente elétrica. Então vamos lá. Conceito. Então, numa célula galvânica, ou numa célula voltaica, uma célula eletroquímica, tá? Nós vamos ter alguns nomes dos dispositivos presentes para formar essa corrente elétrica a partir das reações de reação de oxidação. Então, nós temos eletrodos, tá? O que são eletrodos? São placas que vão ser normalmente na pilha. Essa placa ela é formada do metal que vai participar das reações de oxidação, dos metais que participarão dessa transformação da energia química, né, da oxidação em energia elétrica, tá? Então, essas placas, né, vai acontecer onde vai fluir os elétrons vão sair, nós vamos, né, à medida que a gente vai, né, caminhando por essa matéria, vocês vão entender como que ocorre essa, né, mágica, entre aspas, da reação de oxidação, tá? Então, nós temos que saber o que são os eletrodos. Nesse caso aqui das pilhas, então eu tenho o eletrodo de cobre, né, o eletrodo de zinco. Então, são essas placas aqui formadas pelos metais que vão participar da reação de oxidação presente numa célula voltaica. Soluções dentro dos cubos. Então, não sei se vocês perceberam, na pilha aqui galvânica, né? Os eletrodos, eles estão imersos em uma cuba, né? Lá, uma espécie de um copo largo. E nessa cuba nós temos soluções, tá? Essas soluções, elas são formadas por compostos iônicos, cujos cátions, né, os elementos positivos, é o mesmo metal dos eletrodos. Então, nós vamos perceber aqui, ó, aqui o zinco, ele está imerso em uma solução de sulfato de zinco e o cobre está imerso em uma solução de sulfato de cobre. Então, a solução em que esses eletrodos estão imersos também vão ter a presença do cátion, né, proveniente dos elementos metálicos que já estão ali nos eletrodos, tá? O fluxo de elétron, então, para a gente entender, sempre sai do anodo para o cátodo. Nós já vamos entender esses nomes, anodo e cátodo, tá? Então, aqui, ó, já dá para ver se o fluxo de elétron sai aqui do zinco para o cobre. Então, o zinco é o anodo ou ânodo e o cobre é o cátodo ou cátodo, tá? Então, vamos lá, então, nesses conceitos que a gente acabou de falar, anodo e cátodo. O que é o anodo? O anodo, né, ou ânodo, o que lembra a gente? Ânion. Ânion, né, em química não representa os elementos que ganham elétrons, que eles têm a carga negativa, tá? Então, o anodo numa pilha, numa célula galvânica, tá? Ele é o polo negativo, certo? E
aí, né, o anodo, ele sofre oxidação. Então, o anodo, como ele é o polo negativo, porque ele tá, nesse caso, os elétrons saem dele, tá bom? Ele sofre oxidação, eles perdem elétrons, tá? Então, se eu lembrar, olha lá, ó, né, pra gente guardar a vogal, ó, anodo, oxidação, tá? Porque na célula galvânica, né, nessa célula aí, nessa pilha, nós temos que entender que eu vou ter elementos que vai ser uma reação de oxidação que vai acontecer ali. Então, eu vou ter reação de oxidação e reação de redução, tá? Então, os eletrodos, então, num eletrodo vai ocorrer a reação de oxidação, no outro vai ocorrer a reação de redução. Então, no polo negativo, que nós chamamos de anodo, para lembrar de ânion, ele vai ocorrer a oxidação, dele que vai sair os elétrons, tá? Então, se ele está perdendo elétrons, o que vai acontecer? A massa dele vai diminuir. Então, nós chamamos isso de corrosão. Então, todo elemento que sofre oxidação, então, o ferro oxidou, ele deu a ferrugem, não está perdendo massa? Então, o anodo, né, à medida do tempo que vai ocorrendo essa reação de oxidação, a oxidação na pilha, ele vai diminuindo o tamanho até parar, né, de ocorrer. Então, é assim que a pilha para de funcionar. Então, quando há o desgaste demais do polo negativo, tá? Porque ele vai desgastando. A solução que envolve o eletrodo do ânion, ela fica mais concentrada. Por quê? O que acontece aqui, ó? No anodo, né, como ele vai perdendo, ele vai desgastando, então ele perde, não é que o zinco, ele está perdendo o zinco, ele não perde, ele perde o zinco, ele perde elétrons e ele vai para a solução. Então ele vai para a solução às vezes já tinha zinco, ela vai ficar mais concentrada de zinco, entenderam? Tá? E, né, como que é a reação, como que a reação representa o anodo? Então, nós estamos falando de uma reação de oxidação, nós temos também a representação clássica em química, né, que são as reações. Então, normalmente, eu vou ter o elemento, né, como reagente, e depois eu vou ter o elemento no estado oxidado, aqui, aumentando o seu número de oxidação, lá de ferro de 0 vai para ferro mais 2, e os mais 2 elétrons. Então, guardem isso. A presença do elétron nos produtos indica que aquela reação é de oxidação, tá? Porque é tipo, ele oxidou e perdeu o elétron. Na oxidação não ocorre a perda de elétrons. Por isso que eu falei tanto para vocês, né, nas aulas passadas, a gente guardar esses conceitos. A oxidação está perdendo elétrons, está aumentando o seu NOx, a sua carga positiva, tá? Então, nesse caso aqui, o anodo sofre oxidação, então a reação que vai representar ele, vai estar o elemento lá, a gente pode verificar pelo número de oxidação que vai aumentar dos reagentes para os produtos, e os elétrons estarão no lado dos produtos, tá? Catodo é o outro eletrodo. O catodo, ele é o polo positivo, né? Que eu não coloquei, mas eu devia ter. Depois eu vou acrescentar aqui no slide antes de postar para vocês. O catodo, só lembrar de cátion. Cátion é o elemento que significa positivo, então o catodo na pilha é o polo positivo. Como o anodo sofre oxidação, o catodo ele vai sofrer redução, tá? Então, por isso que eu até marquei aqui, sublinhei, né, as primeiras letras, catodo e redução. Por quê? Para vocês guardarem, catodo começa com consoante, redução começa com consoante. Então, eu já sei que catodo sofre redução. Anodo começa com vogal, oxidação começa com vogal. Então, eu sei que vai... Então, dá pra gente fazer... né, formar essas analogias na cabeça da gente, pra gente não ficar perdido contra esses conceitos, tá? A solução que envolve o catodo fica menos concentrada, viu? O que acontece? Como ele está quando ele está ganhando elétron, para, né, neutralizar aquela carga negativa, vai ficar maior, né, porque o polo positivo está puxando aquela carga, os íons que estão ali dentro da solução que envolve o catodo, o que vai acontecer? Eles vão aglomerar aqui no catodo,
Vamos combinar nesse eletrodo aqui. Então, a gente fala, né, que a massa do cátodo aumenta. Por quê? Porque há uma, né, como os elétrons estão chegando lá, vão chegar os cátions que estão ali presentes na solução, vão tudo lá para pegar aquele elétron ali, né? Então, a gente fala que no cátodo ocorre uma deposição, ou seja, um aumento de massa, tá? Uma deposição, um aumento de massa, certo? E a reação que representa o cátodo, os elétrons estão nos reagentes, tá bom? Então aqui, ó, nessa pilha aqui, ó, eu tenho aqui uma reação que representa o cátodo, não, né? Aqui, ó, H2O no caso, que vai ser o cátodo nesse, né, desse aqui. Então os elétrons estão aqui, ó, do lado dos reagentes, tá? Então o cátodo, redução, os elétrons ficam do lado dos reagentes, tipo assim, eles ganham, os elétrons estão indo para lá. E no anodo, oxidação, eles estão liberando os elétrons que ficam do lado dos produtos, tá? Aí vamos lá, né? Vocês perceberam que entre uma cuba eletrolítica tem a ponte salina. Para que serve essa ponte salina? Tá? Então nós vimos aí até no caderno de vocês, né, na apostila de vocês, olha lá, material. Tem aqui a ponte salina, né, ligando além do fio, onde ocorre o fluxo de elétrons, tem a ponte salina ligando uma solução a outra. Uma cuba, né, ou semicélula, que também a gente pode chamar essas cubas que ocorrem ali, porque ali está ocorrendo reação dinamicamente a todo tempo, né, até ocorrer muita deposição ou diminuir muita massa, né, ocorrer muita corrosão, que é isso que faz a célula parar de funcionar, a pilha, tá? Para que serve a ponte salina? A ponte salina é composto de ela é formada de um composto iônico, um sal iônico, ou seja, eu vou ter dentro desse composto iônico um positivo e um elemento negativo, tá? E serve para quê? Para neutralizar, né, ó, ela deixa as soluções eletricamente neutras, tá? Porque que acontece? Nós vimos lá, né, que na corrosão, na oxidação, no anodo, eles vão sofrer oxidação e aqueles cátions que estão presentes, porque eles perderam elétrons, que estão presentes lá no eletrodo, ele vai sair e vai para a solução. Isso, vou concentrar a solução e vou concentrar com carga positiva. Então, o que acontece? Vem correndo, tá? O composto que está dentro de sal dentro da ponte salina, ele vai lá para neutralizar aquelas cargas lá. Entenderam? Tá? E o composto, né, que está, e a mesma coisa ocorre lá no cátodo. No cátodo, os cátions que estão lá na solução, vai chegar elétrons, não vão lá se depositar no eletrodo, então aquela solução vai ficar carregada negativamente. Então vem correndo os cátions do composto iônico para neutralizar aquela carga negativa que ficou ali na solução. Então, os íons, né, os íons presentes na ponte salina, que é um sal, é um composto iônico, eles servem para isso. Eles servem para deixar aquelas soluções neutras e com isso a eletricidade consegue fluir. Porque se eles perdessem a oxidação, perdesse o elétron passar para lá e a redução, você vê se os cátions, né, depositavam lá e não tivesse alguém para neutralizar essas cargas, ia manter daquele jeito. Aí a pilha ia parar, né, de funcionar. Então, para isso que serve a ponte salina, os compostos. Eles não participam da reação de oxidação, então é muito importante falar isso. Eles só participam da neutralização para manter essa reação de oxidação dos dois metais ocorrendo. Tá certo? Tá? E aí o ponte salina, né, importante a gente falar, que é formada por, né, olha lá, é formada por um sal, tá? Então o que acontece? A parte positiva, que é o cátion, vai migrar para onde? Pro cátodo. Porque lá vai estar, né, os cátions que estavam lá vão se depositar no eletrodo e vai ficar a carga negativa aqui do ânion. Então vem o cátion, vem e se liga ali para neutralizar a carga. A parte negativa desse composto salina, que são, né, nesse caso aqui é o negativo sulfato, né, que são os ametais, vão correr para o anodo, para o polo negativo. Por quê? Porque aqui vai estar com excesso de carga positiva, lá do zinco que perdeu elétron vai cair lá, né, o metal que perdeu elétron vai cair aqui,
Excesso de carga positiva vem, né, o elemento metálico aí, negativo, para neutralizar aquela carga. Então, para isso que serve, tá? Então, com o passar do tempo, né, essa aqui tem uma pilha aqui, famosa, né, de cobre e zinco, dos dois eletrodos, o cobre e o zinco, muito famoso, tá? Com o passar do tempo, o que acontece? O eletrodo que sofre redução, que é o cátodo, né? Ele vai estar com a massa, ele vai estar inchado. E o eletrodo que sofre redução, que é o anodo, ele vai estar corroído, tá? Que ele vai perder elétron. Aqui vai ter uma deposição, vai ter um aumento de está ganhando elétron, então vai ter um aumento de massa, certo? Tá? Com isso, turma, nós falamos basicamente para que serve, né? Com o que acontece em uma pilha, né? E uma pilha eletroquímica, uma célula voltaica, uma célula galvânica, tá? Foi isso aí. Então, essa palavra pilha, só por uma curiosidade, é porque, né, o químico, né, o Daniel, ele empilhou, né, discos de zinco, ele empilhou, eu não sei se foi de zinco ou de cobre, ele foi empilhando discos e ele verificou que ali ocorria passagem de corrente elétrica, ele verificou que tinha uma certa voltagem. Então, com isso, ele criou, né, por isso que a gente fala por isso que tem esse nome de pilha. Foi a partir de empilhamentos, né, de discos, não me lembro se é de zinco ou de cobre, tá, de metais, de dois metais, ele empilhou, ele verificou, né, que tinha uma passagem de corrente elétrica ali. Então, por isso que chamar a célula galvânica é chamada disso. Mas depois vem o Daniel e forma mesmo, né, com a pilha, depois dessa observação, ele vem em forma mesmo, separando dois metais, né, em cubas, com cuidado de ter soluções, tá, de compostos de sais e de compostos iônicos, tá? O cuidado de ter essa ligação que é a ponte salina ali para estar neutralizando as cargas dessas soluções que estão ocorrendo transferência de elétrons, tá? E por isso que veio essa representação da célula galvânica ou da pilha de Daniel, tá certo? Para esta aula aqui, né, como é uma aula nova, a gente não está revisando nada, a